Boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista do Transportes e Negócios. Hoje o nosso convidado é Rui Dorei, presidente da AGEPOR. Rui, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco e ter acedido ao nosso convite para falar um bocadinho do seu mandato que está a terminar e da atualidade do setor. Obrigado, portanto, pela sua disponibilidade. Obrigado eu, Fernando, pelo convite. Rui, vamos começar naturalmente pelo que tem marcado a atualidade, a nossa atualidade nos últimos meses, que é obviamente a pandemia da Covid, que afetou transversalmente toda a economia e em particular o transporte marítimo. Eu perguntava-lhe, pensando especificamente na atividade dos agentes de navegação, como é que o vosso setor e as vossas empresas têm vindo a lidar com esta situação da pandemia? Eu diria que, obviamente, que a pandemia afetou a nossa atividade. Para as pessoas terem uma ideia, o número de escalas acumuladas no país de setembro está a cair cerca de 12%. Se nós olharmos apenas para o período da pandemia, ou seja, se olharmos para o período que medeia entre abril e o fim de setembro, essa quebra é de quase 18%. Detalhe e ver que isto afeta de forma diferente alguns subsetores do agenciamento de navios e alguns portos. Em boa verdade, quer dizer, o porto mais afetado, embora tenha uma expressão pequena em número de escalas, é o porto de Portimão, em que a quebra é de 100%. Ou seja, não há escalas em Portimão porque as escalas são essencialmente de cruzeiros, ou não houveram ainda escalas até hoje. Depois, a seguir, temos o Porto de Lisboa com um impacto muito significativo, não é? Sendo que Lisboa tem um impacto grande também por via dos cruzeiros, que é uma atividade bastante relevante no Porto de Lisboa, tem um impacto adicional que tem a ver com a greve dos estivadores, não é? Depois, obviamente, nas ilhas também há um impacto grande, não é? O Funchal, a Madeira, tem uma grande atividade de cruzeiros e os Açores também têm. E, portanto, eu diria que os cruzeiros é provavelmente o subsetor que mais foi atingido. No resto, há quebras diferenciadas entre os portos, mas apesar de tudo, eu acho que o setor, quer dizer, não sofre, mas quando comparamos com outros setores, como a hotelaria, a restauração, enfim, todos os setores que estão intimamente ligados ao turismo, acho que apesar de tudo, enfim, não nos devemos queixar em demasia, apesar das dificuldades. De facto, os cruzeiros tem sido o setor mais castigado, está positivamente parada a atividade. E eu perguntava, eu presumo que os agentes de navegação não haverá, se é que há agentes de navegação exclusivamente vocacionados para a atividade dos cruzeiros, ou é apenas uma área de negócio que a maioria das empresas, que algumas das Não. empresas terão? Não, de facto há agentes de navegação que têm a atividade dos cruzeiros como uma atividade muito central para eles e obviamente esses têm uma situação mais difícil do que os outros que têm a sua atividade mais centrada noutras áreas de negócio. Quer dizer, provavelmente depois também qualificarão como empresas para o conjunto de medidas de apoio que o governo foi dando ao longo do tempo. Claro. Bom, enfim, portanto, nota-se o impacto, mas apesar de tudo tem conseguido resistir, dada a diversidade de atividade. Outra coisa que tem feito o nosso dia a dia neste e resiliência, que a discussão que vem já desde a apresentação da visão do professor Costa Silva, e eu perguntava-lhe, e onde obviamente os transportes têm um capítulo que lhes é dedicado, e onde se fala em investimentos nos portos e investimentos nas acessibilidades aos portos, e eu perguntava-lhe como é que o setor viu e está a ver aquilo que está previsto
no plano de recuperação e resiliência para a vossa atividade em particular, para os portos? Quer dizer, eu diria que, no fundo, quando nós tomamos conhecimento do documento do professor Costa e Silva, ficámos razoavelmente animados porque havia um foco importante sobre o mar e sobre a logística, enfim, com a referência inclusivamente a portos específicos de Sines e de Leixões. Nós, até com Mais Sport, tivemos a ocasião de escrever ao professor Costa e Silva, no âmbito dos contributos públicos que foram dados por muitas entidades, na medida em que para nós não fazia sentido pensar apenas Leixões e Sines, embora eu perceba que, como são portos energéticos, estariam especialmente no radar do professor Costa e Silva. Mas para nós o que faz sentido, e eventualmente vai querer falar disso mais à frente, é, digamos, para o setor marítimo ou portuário, que foi publicado em 2016 pelo Governo e que na realidade recolheu praticamente tudo aquilo que nós tínhamos no nosso radar como sendo importante fazer nos portos. Agora, voltando um bocadinho a este documento da recuperação e resiliência, eu diria que, quer dizer, faço-lhe talvez uma crítica que tenho ouvido fazer publicamente, que é uma parte substancial do dinheiro é destinado à função pública e a tudo o que tem a ver com o Estado, não é? Aliás, é muito engraçado porque se nós olharmos para a apresentação, um documento que aliás é público e está publicado, não é? Quando nós vemos nos vários fatores, vemos que, por exemplo, na resiliência, 3,2 mil milhões vão para vulnerabilidades sociais, só 2, e muito disto é para investimento em inovação e formação profissional, o que nos traz algumas reminiscências dos anos 80 e que nos podem preocupar. E depois só 1,5 mil milhões é que são para competitividade e coesão territorial, onde está incluídas as infraestruturas, porque está incluído também a água e as florestas. Quando nós passamos para outro tema-chave, que é a sustentável, a descarbonização e a economia circular, a eficiência energética e renováveis, ou seja, não me parece que haja muito aqui que venha a tocar o setor. Há alguma coisa assim, mas não muito. E por último, enfim, o tema da transição digital, mas onde mais uma vez vemos que o grosso, 1.800 milhões de euros, são para a administração pública e para a modernização da administração pública. Portanto, quer dizer, quando nós olhamos e vemos, digamos, os eixos originais definidos pelo professor Costa e Silva, onde aliás o eixo 1 era a rede de infraestruturas, vemos que depois há um bocadinho da parte da resiliência, um bocadinho de transição climática, mas no fundo ficamos com a sensação que não haverá muito dinheiro para os portos neste plano. Talvez algum dinheiro para a ferrovia, que é importante para os portos, e isso é um aspecto que vemos com muito bons olhos, este foco que tem havido na ferrovia, mas enfim, acho que o plano para o nosso setor não sei se é assim tão Portanto, bom. sabe a pouco, não é, Rui? Sabe um bocadinho a pouco. Eu diria que como país não manifesta aquilo, volto a dizer aquilo como comecei, que é vemos para a função pública e não para a economia. Quer dizer, e no fundo eu acho que este plano ou este dinheiro que nos virá de Bruxelas podia ser de facto uma oportunidade fantástica para tentarmos transformar a economia portuguesa e torná-la muito mais competitiva do ponto de vista externo, com o foco na reindustrialização, e modernização de todo o tecido empresarial português e a sua capitalização.
Diga-me, nos contributos que apresentaram em devido tempo, um ou outro aspecto que gostariam de ter visto contemplado enfim, ainda não se conhece a versão definitiva do plano, mas que já se conhece, já será muito próximo do documento final. Um ou outro aspecto que gostariam de ver contemplado e que não está lá de facto. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, quer dizer, o nosso contributo foi para o documento do professor Costa e Silva, ou seja, nós não fomos chamados a contribuir para o documento de recuperação e resiliência. Aliás, às vezes fico com a sensação que, enfim, quer dizer, que isto é um documento ainda muito em esboço, e que muito trabalho vai haver ainda a fazer para depois transformar isto num plano muito mais concreto. Quer dizer, e o que eu lhe digo é que a nossa contribuição foi não limitar os portos a Lisboa e Leixões e, portanto, no fundo, digamos, o nosso foco foi que o plano para o futuro siga as linhas do documento de 2016, o documento da estratégia 2016-2026 para a competitividade marítima portuária, e portanto é isso que nós gostaríamos de ter a certeza que seja concretizado. A ver? Por outro lado, quer dizer, a noção que eu tenho também é que terá de haver uma escolha entre os vários fundos disponíveis, ou seja, porque no fundo não vai haver apenas, digamos, estes fundos a fundo perdido, mas existe o próximo quadro comunitário de apoio e existem os fundos comunitários normais do Fundo de Coesão, etc. Portanto, há um pacote financeiro. Eu diria, como cidadão, também como presidente da ASPOR, e acho que todos nós o que gostaríamos era de ver este dinheiro aplicado numa verdadeira capacitação para o futuro do país e não transformado em rendimento apenas a ser desfrutado durante um par de anos para depois ficarmos sem ele e sem a capacidade de continuar a gerar rendimento para o futuro. Acho que esse é o grande desafio. Sem darmos o salto em frente. Já referiu aí por mais do que uma vez o plano para o aumento da competitividade portuária, que de facto estamos sensivelmente a meio da vigência, né, do horizonte temporal. Enfim, é claro que situações como a que estamos a viver com a pandemia, enfim, afeta obviamente o normal desenrolar das coisas, mas no balanço que é possível fazer, estamos no bom caminho para cumprir os objetivos que foram então traçados e que vocês, na altura, subscreveram genericamente? Quer dizer, nós estamos no caminho, ou seja, eu diria que estamos no caminho, talvez com a exceção no que diz respeito ao Porto de Lisboa, e depois, se for caso disso, podemos falar sobre isso separadamente. Eu diria que nos vários portos estamos no caminho. Se me pergunta se nós gostaríamos que as coisas estivessem a ser feitas a uma velocidade maior, gostaríamos, obviamente. Ou seja, digamos, as coisas têm vindo a ser feitas, o plano tem vindo a ser executado, nós gostaríamos que fosse mais rápido essa execução. Agora, também somos realistas e sabemos que, digamos, todos ou alguns dos projetos de que estamos a falar são projetos muito sensíveis que têm os estudos de impacto ambiental, a obtenção das declarações de impacto ambiental, a negociações políticas delicadas com as autarquias envolvidas e, portanto, quer dizer, embora de facto gostássemos que a velocidade tivesse sido maior, compreendemos que às vezes não é fácil fazer as coisas mais depressa. Quer dizer, e a parte positiva que nós temos que apesar de tudo, fazer vincar, é que temos visto determinação por parte das administrações portuárias, e eu diria que apoio político a essa determinação, para levar por diante os projetos que de facto são críticos para os vários portos e praticamente todos os portos têm projetos. A pandemia afetou,
e afeta, obviamente, eu diria, quer dizer, há um projeto emblemático que é o Terminal Vasta Gama, que provavelmente pronto, pode sofrer um maior atraso em termos do interesse do mercado por ele devido à pandemia, mas eu diria que os outros projetos nos outros portos, pondo aqui uma exceção no caso de Lisboa, enfim, estão a seguir o seu curso, vemos que há vontade que eles avancem, ou seja, quando nós vemos o que tem sido feito e o que está a ser feito em Leixões e a comunicação que tem sido feita e as declarações pela APDL e pelo seu presidente, quando vemos o que se está a passar em Aveiro e Figueira da Foz e as declarações também da respectiva administração portuária, quer dizer, mesmo em Lisboa e Setúbal foi possível que tenha havido a renovação das concessões realçada. Tem que clarificar um bocado, Claro. enfim, aquela incerteza que havia sobre o futuro das Isso, concessões e logo do Porto, não é? Isso, e portanto isso também devemos ficar contentes com isso e dar os parabéns à administração portuária. Setúbal fez as suas dragagens, está a construir os seus acessos ferroviários, Sines terminou a construção dos seus novos fechos ferroviários, falta agora só a parte da sinalização, concluiu o acordo para a expansão do Terminal 21, que vai seguir o seu curso. O Terminal Vasta Gama, enfim, o concurso foi lançado, talvez, pronto, já veremos se de facto se concretizam interessados, mas quer dizer, quando nós olhamos, vemos que há coisas que aconteceram de facto, e isso é muito bom, porque nós precisamos disso, quer dizer, os portos responderam de uma maneira extraordinária à crise de 2011, 2012, 2013, e no fundo conseguiram responder ao aumento brutal das exportações portuguesas, que foi o que salvou o país. Mas, quer dizer, passámos para um nível de atividade portuária em que para continuar este progresso e termos capacidade para, digamos, fazer mais e para passar para um patamar distinto, precisamos de facto destes investimentos que estão a ser discutidos, uns a ser discutidos, outros. Uma das coisas, dos vetores em que se aposta, de facto, na anterior crise, na saída da anterior crise foi nas exportações, agora fala-se na reindustrialização do país e até para prevenir, enfim, os hiatos nas cadeias de abastecimento que se verificam por força da pandemia, neste caso. Nesse esforço de reindustrialização, os portos têm um papel fundamental e os agentes de navegação terão também aí um papel fundamental para garantir, enfim, os fluxos de matérias-primas e de componentes e de equipamentos para podermos aqui fazer a produção de coisas que atualmente importamos de outras paragens, muitas delas longínquas. Qual é a vossa visão sobre isso? Sim, eu acho que não há, quer dizer, a reindustrialização e a industrialização e a indústria em geral não vivem sem os portos, e os portos são absolutamente críticos para um país como Portugal, que é uma economia extremamente aberta e que se tem vindo a abrir mais. É verdade que na crise de 2011, 2012, as exportações foram a salvação do país, até porque aí era uma crise que no fundo era nossa, ou seja, nós fomos à bancarrota e a crise era nossa. Nós agora estamos a viver uma situação infelizmente diferente, porque esta é uma crise que afeta no fundo o mundo inteiro e portanto é mais difícil usar a mesma receita que foi possível utilizar em 2011 e 2012. Mas logicamente, quer dizer, o mundo vai ultrapassar esta crise e portanto o foco nas exportações, o foco no comércio vai continuar a existir. Talvez com algumas diferenças, ou seja, a pandemia trouxe à evidência
alguma dependência por parte digamos, dos países, de cada um de per si, dos blocos económicos, que possivelmente não vão querer continuar com o mesmo grau de dependência. E isso provavelmente vai acelerar algumas transformações económicas que já se vinham a fazer sentir antes da pandemia, que no fundo é o chamado nearshoring, ou seja, o trazer a produção mais para perto dos centros de consumo. Esta tendência também tem a ver com o desenvolvimento do comércio eletrónico, ou seja, o comércio eletrónico faz com que haja uma muito maior customização dos produtos, no sentido de serem escolhidos por cada cliente, e isso obriga a que a sua finalização seja mais próxima do ponto de consumo para os produtos poderem ser entregues rapidamente. E, portanto, nós estamos a assistir a um fenómeno muito engraçado de transformação da economia mundial por todos estes fenómenos, e que tem um impacto grande nos transportes marítimos. Aliás, nós temos visto que, ao nível dos contentores, os tráfegos intra-asiáticos, os tráfegos intra-europeus e mesmo os tráfegos intra-americanos têm crescido, em muitos casos, a taxas superiores ao crescimento global das transações ou dos embarques de contentores. E eu acho que essa tendência provavelmente vai, de alguma maneira, continuar. No caso da Europa, ou seja, digamos, com a passagem de tráfegos que eram tradicionalmente feitos por caminhão para a via marítima, e eu acho que essa transferência modal, ou a pressão para que essa transferência modal ocorra, também se vai manter. Tudo isso são boas notícias para os agentes de navegação. Pois são boas notícias, precisamente porque o short sea foi uma das alternativas, e esta crise veio acentuar as vantagens do short sea, nomeadamente para garantir o tráfego das mercadorias intra-europeu, vistas as dificuldades da rodovia, até por questões sanitárias. A aposta da ferrovia também acontece no mesmo sentido, de favorecer a transferência modal e alargar o Interland, o que nos atira para a velha questão, se os nossos portos, em definitivo, devem assumir-se como portos da Península Ibérica, ou serem portas para a Europa e, portanto, e para chegarem mais... a fazerem chegar as mercadorias do interior da Europa para outros continentes e de outros continentes para o interior da Europa através dos nossos portos. Qual é a vossa visão? Bem, quer dizer, eu diria que, vamos lá ver, aí não posso necessariamente falar por todos os agentes de navegação, até porque não posso ter a certeza que todos os... Aí, aqui neste ponto específico, posso, quando muito, dar a minha visão do assunto. Ou seja, eu acho que o desenvolvimento da ferrovia é muito importante para Portugal e para a Europa em geral, e para os portos portugueses em duas vertentes. Uma, porque está cada vez mais na ordem do dia a sustentabilidade e, portanto, a descarbonização da economia e, portanto, a transferência de tudo o que é transporte para modalidades mais amigas do ambiente, e, portanto, eu acho que, sob esse ponto de vista, é muito importante ter a ferrovia. Eu não estou convencido, não estou, mas enfim, pode ser que um dia venha a estar errado, que faça muito sentido descarregar mercadorias em portos portugueses para depois levá-las de comboio para a Europa. Não, acho que isso pode vir daqui a muitas décadas, já não será seguramente no meu tempo. E, portanto, eu diria que os portos portugueses já são hoje portos ibéricos, se nós quisermos, e são portos claramente com uma vocação ibérica. Quer dizer, nós, quando vemos hoje em dia uma parte importante do tráfego de leixões é captado na Galiza, quando vemos que Aveiro começa cada vez mais
a fazer, digamos, entradas por toda a zona de Valladolid, portanto, toda aquela zona da meseta noroeste espanhola. Vemos claramente que quer Setúbal, quer Sines captam tráfego na Extremadura espanhola, e penso que existe uma ambição legítima para os portos portugueses de, ao nível de tudo o que é importação, a certa altura serem também uma alternativa para Madrid e competirem para Madrid com Valência, com Barcelona, enfim, com Algeciras um dia, que também tem uma grande guerra montada para ter um acesso ferroviário bom com a rede espanhola. E, portanto, eu acho que a ferrovia é muito importante para os portos nesta vertente, ou seja, permitir o verdadeiro alargamento do Interland Ibérico aos portos portugueses e, segundo, numa lógica de sustentabilidade e de transferência modal das mercadorias. Acho que a nossa ambição de ligação dos portos portugueses à Europa, e quando eu digo a Europa fora da Península Ibérica, acho que essa ambição tem de ser feita por via marítima e, portanto, aí estamos a falar no transbordo e na aposta do transbordo e na aposta no crescimento da nossa capacidade e da nossa cota de mercado no mercado do transbordo, naquilo que podemos chamar a zona de influência do Estreito de Gibraltar, que é um grande mercado mundial de transbordo e onde Portugal entrou através do Terminal 21 em Sines e onde temos que continuar a nossa senda de crescer nesse mercado e de poder ter uma e temos condições para isso, sendo que outros Todas. portos estão a fazer, desde logo Tanger está a crescer imenso, mas Algeciras está atenta, Valência está a crescer, até com a MSC, nomeadamente. Temos condições para isso? Eu acho que temos. Sines tem condições únicas para poder competir neste mercado. Obviamente que nós temos algum atraso relativamente a outros portos, é por isso que eu tenho alguma pena que este tema do terminal Vasta Gama tenha tardado tanto a sair, porque no fundo houve desenvolvimentos em Tanger-Med que poderiam eventualmente ter sido captados por Sines, enfim, um conjunto de desenvolvimentos que foram sendo feitos nesta área e onde nós não estávamos preparados. Mas mais uma vez, quer dizer, não estávamos também preparados porque havia negociações com a PSA que tinham que ser feitas para que o terminal de Vasta Gama pudesse existir, e enfim, se não tivéssemos PSA e terminal 21 nem sequer estaríamos neste campeonato. Portanto, as coisas são o que são e o que eu acho é que nós temos que manter, e acho que temos mantido, e mais uma vez penso que a administração de Porto Sines tem feito um trabalho fantástico no sentido de fazer o seu caminho rumo a estes objetivos, de pôr o terminal 21 com a dimensão que tem que ter para ser competitivo e 2, fazer aparecer o terminal Vasta Gama. Portanto, eu continuo convencido de que a oportunidade existe, podemos estar aqui a discutir uma questão de timing, mas eu acho que ele vai acontecer. E isso é muito importante para o país, não só pela atividade económica que cria diretamente, mas sobretudo pela conectividade que oferece. Ou seja, Portugal, se não tivesse o Terminal 21, não tinha a conectividade que tem. E nós hoje temos conectividade direta a partir de um porto português com virtualmente o mundo inteiro. E isso é único e importantíssimo do ponto de vista da competitividade da economia. Da economia. No mesmo sentido, o Short Sea, à partida, até pela nossa localização geográfica e pela nossa distância relativamente ao centro da Europa, que é enfim, o nosso grande parceiro comercial, também à partida teria todas as condições para vingar e vingar mais depressa. O que é que falta fazer? O que é que se pode fazer, o que é que se pode ir fazendo para, de facto, desenvolver o Short Sea, que não apenas a versão feedering do Short Sea, mas mais, de facto, o tráfego intra-europeu.
em alternativa ou em complemento ao modo rodoviário? Vamos ver, quer dizer, o tráfego intra-europeu é hoje uma realidade em Portugal e tem uma expressão muito significativa nos portos nacionais. Ou seja, eu diria que quando houve a crise que forçou ao aumento das exportações, ela teve um efeito induzido muito interessante, na medida, isto começou, foi acelerado em 2011 e 2012, mas começou na realidade com a crise de 2008, ou seja, logo a partir de 2008, 2009, com, digamos, a crise que Portugal viveu, começou a haver menos importações. Ao haver menos importações não havia caminhões e, portanto, os exportadores tiveram de encontrar soluções alternativas. E, portanto, eu diria que o short sea hoje já é uma realidade muito presente no mercado português e na economia portuguesa. Pode crescer ainda mais? Pode. E eu acho que vai crescer ainda mais. Como digo, por um lado, naturalmente, por via, digamos, da vantagem económica da solução short sea contra a solução rodovia, e isso só por si tem um efeito de transferência modal, mas, quer dizer, mas também por simplificação de processos, ou seja, continua a haver, a ser muito mais complicado mandar um embarque por via marítima para a Europa do que mandar por via de caminhão. Quando eu digo mais complicado, não é necessariamente mais complicado, quer dizer, do ponto de vista documental, ainda tem algum peso superior ao peso rodoviário. Têm sido feitos grandes progressos nesta matéria também, mas depende por vezes da estrutura do serviço, ou seja, todos os serviços que oferecem short sea, mas que na sua rotação tocam portos não europeus, automaticamente torna-se muito mais pesado administrativamente, esses embarques de short sea. Quando são serviços que fazem apenas intra-europeu, aí já há uma facilitação muito grande para o transporte marítimo. Portanto, eu acho que ele vai continuar a crescer com o aumento dos 45 pés, dos pallet wides, ou seja, do transporte marítimo oferecer a mesma capacidade de carga que tem um caminhão e, portanto, ser uma verdadeira alternativa económica ao caminhão. Eu estou otimista sobre o short sea europeu. Eu acho que ele vai continuar a crescer. A Comissão Europeia também está apostada enfim, ao Green Deal e, portanto, em favorecer a transferência modal em favor de alternativas mais sustentáveis ambientalmente, e no relativo ao transporte marítimo continua a forçar enfim, o projeto de integrar o transporte marítimo no vozes discordantes e dissonantes sobre a matéria. Enfim, como observador atento destas coisas, o que é que vocês acham em termos de integrar unilateralmente o setor do shipping num mecanismo de comércio de emissões? Quer dizer, vamos ver, eu diria que, quer dizer, há uma política, se nós quisermos, existe um movimento a nível global de preocupação com a sustentabilidade do planeta e da Terra, não é? E é muito difícil ir contra esse movimento. Aliás, quer dizer, resta saber se faz sentido ir contra esse movimento, ou pelo contrário, ele é um movimento necessário que devemos abraçar de coração e de vontade. E, portanto, eu acho que vai continuar a haver, digamos, políticas que vão ser de alguma maneira impostas,
no sentido de as várias atividades económicas internalizarem as suas externalidades em termos de ambiente. E, portanto, eu acho que vai ser muito difícil ao shipping fugir à internalização desses custos. Eles foram sendo feitos com as centrais a carvão, enfim, com todo um conjunto de indústrias uma após outra. Quer dizer, a principal consequência que isto tem é que o transporte marítimo vai ficar mais caro. E o transporte marítimo, ao ficar mais caro, há um custo acrescido que é imposto às empresas e que, no fundo, em última linha, vai ter que ser pago pelo consumidor. E, no fundo, foi isto quando foram impostas as zonas ECA na Europa, agora quando foi passado para os combustíveis de baixo teor de enxofre, ou seja, têm sido tudo movimentos que têm sido feitos no sentido da maior sustentabilidade ambiental e que, digamos, a indústria tem vindo a absorver e a responder. Quer dizer, também tem havido, se calhar, sorte, não sei se é sorte, em que em cada um destes movimentos, por acaso, têm sido sucedidos de baixas significativas no preço do petróleo e, portanto, todo um conjunto de custos que se pensava que iam existir, na prática foram absorvidos pela redução do preço dos combustíveis. Claro que se não houvesse esses custos, a redução teria sido muito maior e, portanto, provavelmente os preços ao consumidor mais baixos. Mas eu acho que é inelutável. Aliás, nós temos visto os grandes armadores, em muitos casos, a aderirem, digamos, a estes movimentos de sustentabilidade e até aos objetivos de neutralidade carbónica para 2050 e alguns até tentando antecipar as datas em que pretendem ter neutralidade carbónica. Precisamente, mantendo a nossa conversa nesta escala macro, peço-lhe o favor de nos ajudar a perceber uma coisa. Vocês que representam os armadores e, portanto, que servem de elo de ligação entre os armadores e os carregadores e o mercado, sabe seguramente que nesta época de pandemia, em que houve uma redução da procura, houve também os armadores, e estamos a falar agora especificamente no transporte de contentores, houve uma forte redução na oferta, e o que está a acontecer, o que motivou críticas da parte de alguns carregadores que acusaram os armadores de estar a restringir em demasia a capacidade oferecida. O facto é que o tempo vai passando e os armadores, um após outro, vão anunciando resultados melhores do que o esperado, aumentos de lucros. Como é que se compagina de facto a eficácia da gestão da crise por parte dos armadores? Vocês, enquanto agentes de navegação, estão a trabalhar com os armadores, mas depois têm que também estar a trabalhar com os carregadores, com os clientes dos armadores. Como é que se faz como é que se explica que, afinal, na saída da crise, que ainda não está consumada, os armadores, as companhias de navegação estejam a ter melhores resultados do que aquilo que era inicialmente esperado? Quer dizer, eu acho que há vários fatores a ter em consideração aqui, ou seja, quando se instalou a pandemia, eu diria que as empresas, na sua generalidade, tiveram uma primeira preocupação fundamental, que foi a preservação da sua tesouraria. E, portanto, passaram momentaneamente não a raciocinar em termos económicos, mas a raciocinar em termos financeiros. E nesse sentido, digamos, o que é que acontece quando um armador faz uma viagem com um navio? O grosso do custo é um custo fixo
e, portanto, têm um desembolso financeiro significativo. E, portanto, eu acho que houve uma reação, digamos, dos armadores no sentido de apenas fazer as viagens que tinham garantia suficiente ou certeza suficiente de que iam ter procura para justificar essa viagem em termos financeiros. Portanto, eu acho que isto foi um primeiro movimento. Depois houve um efeito paralelo que ajudou bastante os armadores, que foi a descida grande, para não dizer brutal, do preço dos combustíveis, que é uma componente enorme do custo de qualquer armador de transporte marítimo. Há um terceiro fenómeno que também, de certa maneira, ajudou, digamos, a balancear esta economia dos armadores, que teve a ver com um conjunto de navios, apesar de tudo não insignificante, nos quais havia, ou para os quais havia planos de instalação de scrubbers, por causa, digamos, do baixo consumo de para mandar os navios instalar esses equipamentos. Portanto, houve aqui um conjunto de fenómenos que permitiram que, de facto, a economia dos armadores não fosse prejudicada pela pandemia. E quando falamos aqui em armadores, também temos que separar, ou seja, a economia dos armadores não foi prejudicada para aqueles que, no fundo, prestam o serviço ao cliente, oferecem o serviço ao cliente. Depois há o armador dono do navio. E, portanto, os armadores que prestam o serviço ao cliente são donos de uma parte dos seus navios, mas não são donos de outros navios, alugam-nos. E, portanto, o ajuste de capacidade também se fez em parte pelo não alugar navios de terceiros. E, portanto, esses sim, que ficaram com os navios parados, e os resultados da pandemia foram particularmente gravosos para eles. Quer dizer, enfim, obviamente, pronto, nós, os armadores são nossos representados. Para os agentes de navegação é muito importante que a economia dos armadores seja saudável, porque se não for, não há sobrevivência para os agentes de navegação. Obviamente, nós também nos preocupamos com a competitividade no mercado e a competitividade dos carregadores, não é? E lutamos por isso. E, no fundo, fazemos aqui um papel não é de mediador. Mediação, não é? De mediação entre as partes. De mediação entre as partes. Agora, a realidade é que o mercado do transporte marítimo é um mercado profundamente cíclico, como todos nós sabemos, muito determinados pelos equilíbrios entre a oferta e a procura, e eu tive muitos carregadores que falavam connosco e nos diziam que não percebiam porque é que os fretes estavam altos, numa altura em que supostamente, havendo poucas cargas, eles deviam estar baixos. Mas como digo, aconteceu este conjunto de fenómenos que levou a que o comportamento dos armadores fosse diferente daquele que seria em circunstâncias normais de não pandemia. E, portanto, a determinação absoluta em poupar tesouraria fez com que tivessem levado a cabo esta política, que se traduziu numa situação de mercado que acabou por lhes ser mais favorável. Ui, o É um tempo vai tema avançando. polémico. É um tema polémico, sem dúvida. O tempo vai avançando, mas não resisto a questioná-lo sobre dois movimentos que também estão a acontecer a nível global e que têm influência no mercado e também na vossa atividade de agentes de navegação. Um é a crescente, enfim, tendência para operadores portuários investirem eles próprios comprando empresas de transporte marítimo, com isso alargando o seu portfólio de serviços e alargando a sua oferta ao mercado.
e, por outro lado, uma crescente tendência de armadores, dos tais que oferecem o serviço de transporte marítimo, que não necessariamente donos dos navios, mas de armadores alargarem também a sua atividade, voltarem-se cada vez mais para a terra, integrarem cada vez mais, verticalizarem cada vez mais a sua atividade e, portanto, oferecer um maior, soluções cada vez mais one-stop shop, de serviço porta a porta. Isso obviamente afeta a vossa atividade. Como é que leitura fazem dessas duas tendências recentes? Quer dizer, vamos lá ver, são coisas muito diferentes, não é? Ou seja, a integração vertical dos armadores é um fenómeno que tem vindo, quer dizer, que agora está na ordem do dia, como diz e muito bem, mas que não é uma total novidade, ou seja, já no passado muitas vezes os armadores tentaram fazer esta integração vertical, que não foi normalmente bem sucedida no passado. E porquê? Porque na prática, rapidamente, os armadores acabavam por ser chamados a olhar para os seus ativos, que era onde tinham o grosso do seu dinheiro, e, portanto, focarem na rentabilidade desses ativos e não tanto no serviço ao cliente e na prestação de serviços aos clientes, que é historicamente mais a vocação dos transitários. Existe uma novidade que, de alguma maneira, pode mudar este paradigma e que tem a ver com a questão da digitalização e com o aumento significativo dos processos digitais e que pode, como digo, ditar um desfecho diferente daquele que tem sido o desfecho no passado destas alterações de direção estratégica por parte dos armadores. Vamos ver, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que está a acontecer no mercado. Esta integração não dispensa o agente de navegação, portanto não é uma ameaça para os agentes de navegação enquanto tal, e nessa estrita qualidade. Enfim, o que tem acontecido nos últimos anos é os armadores, cada vez que têm muita dimensão, quererem ter o seu próprio agente de navegação e exercerem essa atividade em próprio. Isso é normal, faz parte da indústria e já é uma realidade há muitos anos. Outro fenómeno que falou não é um fenómeno tão frequente. Enfim, tenho mais dificuldade em estrategicamente perceber esse movimento. E quer dizer, enfim, o mais falado é a DP. Não, é a DP World que comprou a Unifeeder e que tem vindo, digamos, a entrar mar adentro. Não sei exatamente qual é a lógica desse movimento, se é no fundo os seus terminais não serem apenas terminais, mas serem pontos de distribuição que entram terra e mar adentro, dentro de uma determinada zona de influência geográfica. Como digo, é um movimento estratégico muito mais estreito, com muito poucos casos concretos. Portanto, é diferente, eu diria. Muito bem. Rui, falou agora de digitalização e ensinos. Esta semana avançou, entrou em produção a janela única do continente. A AGESPOR, desde a primeira hora, esteve envolvida no desenvolvimento primeiro da JUP, agora da JUL. Quais são as vossas expectativas? E, por outro lado, eu julgo perceber que não querem que a JUL seja instrumental e têm reclamado várias vezes o acesso, a disponibilização e o tratamento de mais informação para fazerem melhor o vosso negócio. Como é que está esse processo? Portanto, a JUL está a ser implementada, não é? No fundo, Aveiro, Figueira, agora Sines, portanto, como todos os novos sistemas, têm as suas dores de parto e a JUL não é exceção a isso. Quer dizer, nós agentes de navegação
historicamente, percebemos muito bem, desde a primeira hora, a importância, a relevância e as vantagens e o valor acrescentado de sistemas como a JUP, que aliás ainda teve o PECOM como seu predecessor, e portanto nós temos abraçado estes processos com vontade, com entusiasmo. Obviamente, pronto, tem algumas dores de parto e a JUL não é exceção. Ao longo da minha vida profissional tenho visto muito poucos sistemas que na sua implementação não tenham dores de parto, e a JUL tem as suas dores de parto e temos que as reconhecer. Obviamente não temos que pactuar com elas, mas temos que contribuir para que elas sejam resolvidas, sejam melhoradas, e tenho a certeza que vão ser. Quer dizer, às vezes já não nos recordamos que quando foi o PECOM, quando foi a JUP, houve dores de parto e ao princípio também houve dificuldades, como tem havido algumas com a JUL, mas no essencial é um sistema com enorme potencialidade. No fundo é um salto tecnológico importante que a JUP precisava de fazer e simultaneamente um salto estratégico ao permitir abarcar, digamos, o interland dos portos e inclusivamente o forland dos portos também. E, portanto, o potencial que a JUL tem para trazer eficiências ao sistema é gigante. Para os próprios agentes de navegação que souberem a seu tempo aproveitar essas potencialidades. Enfim, acho que é normal aquilo que haja dores de parto. Obviamente, nós gostávamos que houvesse menos. Todos temos destas coisas fizessem com que o processo corresse muito melhor. E acho que todos provavelmente partilham desta minha ideia, quer dizer, quer as administrações portuárias que estão a implementar o sistema, quer a própria DGRM, ou seja, todos gostaríamos que isto fosse feito sem nenhuma dor. Mas enfim, isso é difícil acontecer. Há poucos partos sem dor. Poucos partos sem dor, sem dúvida. Mas de facto o potencial é enorme em termos de salto qualitativo, não? Sem dúvida. Muito bem. Está a acabar o seu mandato enquanto presidente da AGESPOR. Foram 2 mandatos. E eu perguntava-lhe, impõe-se nesta hora, seguramente já o fez para si e já o fez com os seus próximos da direção, que balanço faz? Ou, se quiser, o melhor, o mais bem conseguido, o que é que lhe deu mais prazer e realização pessoal e profissional, e o que é que correu menos bem nesta fase à frente dos agentes de navegação? Eu diria que, quer dizer, que estes 2 mandatos foram em aspectos fundamentais, não é? Um deles tem a ver com a questão da paz social. Infelizmente, nós assistimos ao longo destes 2 mandatos à falta de paz social, sobretudo no Porto de Lisboa, com um alastramento pontual a Setúbal no fim do ano 2018, salvo erro. Portanto, eu diria que, quer dizer, por um lado, acho que a AGESPOR teve um papel muito importante neste combate à tentativa que o SIL quis fazer de ter hegemonia sobre todos os portos nacionais. E no fundo acho que a AGESPOR teve aqui um papel importante, sobretudo do ponto de vista de comunicação e também do ponto de vista de alinhamento dos interesses dos agentes de navegação numa visão de médio e longo prazo dos interesses dos próprios agentes e do país, ou seja, quer dizer, nenhum agente de navegação, nenhum armador
quer ter uma greve, não é? E obviamente o seu desejo é que a greve acabe imediatamente e que possa retomar o seu negócio. Mas eu diria que nós aqui estávamos a discutir, digamos, uma tentativa de hegemonia de um sindicato que pensa de uma forma, está agarrado ao passado e no fundo atua numa lógica de passado e não numa lógica de futuro. Ou seja, cada vez mais é preciso que os sindicatos defendam, obviamente, os interesses dos seus associados, mas os defendam a médio e longo prazo. E isso significa que todos os stakeholders acabam por trabalhar em parceria para um bem comum, que é o desenvolvimento do porto em que operam. E, no fundo, o SIL foi estrangulando o Porto de Lisboa e nós vimos o que foi o percurso do Porto de Lisboa ao longo destes últimos anos, com 120 pré-avisos de greve em 10 anos, portanto um desastre total, no fundo um sindicato que vivia da greve, pela greve, para a greve, e cujo único discurso era a greve. E o facto é que isso não foi ao encontro dos interesses quer dos trabalhadores portuários, como a Sport teve a ocasião de dizer muitas vezes. Depois, outro ponto que eu acho que foi bastante importante nestes mandatos foi o trabalho com as administrações portuárias, por um lado, e com os stakeholders todos em geral, no sentido de perceber mais importante para os portos e pôr a tónica sobre isso, nomeadamente sobre este tema da necessidade de um novo ciclo para os portos portugueses, que aliás foi tema do nosso último congresso e que marcou, digamos, a lógica de que era preciso fazer uma nova ronda de investimento significativo nos portos portugueses. Por outro lado, assistimos durante este período a uma grande transformação da indústria, ou seja, um enorme fenómeno de concentração dos armadores, como nunca tínhamos visto no passado. Enfim, perguntou-me o que é que parte mais negativa, se quiser. Correu menos bem, seguramente. Nem é negativo, mas eu acho que correu menos bem. Foi, digamos, uma coisa que nós promovemos e que estivemos muito envolvidos, que foi a revisão do tarifário das capitanias, em que, no fundo, queríamos e propusemos que passasse de um tarifário de recursos para um tarifário de serviços, ou seja, em vez das capitanias cobrarem pelos recursos que disponibilizavam, passarem a ter uma tarifa de serviços para ter maior previsibilidade para os armadores, mas isso acabou por gerar um aumento, ao contrário daquilo que estava inicialmente previsto, fez com que a nova tarifa, que foi parcialmente ao encontro desta alteração, significasse custos muito maiores para os navios e, pior ainda, sobretudo para os navios portugueses, que são obrigados a... Quer dizer, o que é que correu mal nesse processo negocial? Porque certamente não é essa a vossa expectativa. Vamos lá ver, aqui não se trata de um processo negocial, não é? Ou seja, a ASPOR e os agentes de navegação não têm um papel de negociar as tarifas das capitanias, não é? Para, no fundo, demonstrar que era possível fazer esta transformação de tarifário e depois, inclusivamente, fazer um estudo de valores para uma nova estrutura de prestação de serviços por parte das capitanias a aplicar aos navios. O que acontece é que, digamos, houve aqui, depois na aplicação prática, alguns itens que, sobretudo, que têm a ver com os trabalhos a bordo dos navios e outras atividades a bordo que são penalizantes e geram custos muito elevados da maneira como o tarifário ficou. E isso prejudica ainda por cima, sobretudo, os armadores nacionais, que obviamente, atuando sobretudo entre portos nacionais, acabam por ter que fazer esses trabalhos e essas tarefas e essas coisas nos portos nacionais. E isso é infeliz, sinceramente, foi das coisas que fizemos ao longo deste mandato,
que não digo que tenha sido mal feito, mas cujo resultado final não me satisfaz. Muito bem, bom, enfim, não pode ser tudo bom. Pergunto-lhe uma última questão, mesmo para terminarmos. O processo eleitoral da ASPOR é uma eleição da presidência, é uma eleição indireta. Salvo erro, tem havido alguma tradição de alternância entre o Norte e o Sul, se podemos falar assim de forma simplificada, da presidência, ora ser detida por um agente de navegação do Norte e ora sendo pelo Sul. Perguntava se é que me pode antecipar isso, se é que se sabe, enfim, a eleição ainda não aconteceu, se esse princípio de alternância vai ser de alguma maneira mantido. Não queria verdadeiramente falar sobre o tema das eleições da ASPOR, porque acho que isso é um tema que ainda não aconteceu, ou seja, as eleições ainda não ocorreram, portanto acho que seria verdadeiramente prematuro estar a falar sobre isso, ou seja, o processo eleitoral está em curso, ainda por cima, portanto é um processo que há de chegar a bom porto a seu tempo, e eu diria que pode fazer todo o sentido falar um pouco sobre o que tem sido o caminho da ASPOR, que é um caminho muito interessante e eu acho que muito positivo. Acho que a ASPOR é uma associação respeitada pelos stakeholders com quem se relaciona. Acho que temos conseguido construir este capital ao longo dos anos e, portanto, o que eu acho que é fundamental é que continuemos a conseguir manter e valorizar este capital que fomos granjeando ao longo do tempo. A ASPOR tem uma coisa que é muito interessante na sua estrutura, que é, por causa da sua gênese, que no fundo foi a junção da AGENOR com a APAN, ou seja, e havendo cada porto sendo um porto, no fundo a ASPOR tem uma coisa que é o Conselho Nacional, que reúne representantes de todos os portos do país, e é deste Conselho. Isto é engraçado porque, na realidade, nos órgãos sociais da ASPOR estão representados mais de 20 agentes de navegação, num universo de cerca de 70 agentes. E, portanto, isto faz com que haja um envolvimento das empresas. É muito participada, de facto, na vida associativa. E isso é um valor muito, muito importante para a ASPOR. Muito bem. Rui, não lhe tomo mais tempo, agradeço-lhe. Só quero agradecer Diga, a todos, quer dizer, já agora por favor, claro para agradecer publicamente a todos, digamos, os meus colegas, não é? No fundo, quer do Conselho Nacional, da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Direção Nacional, obviamente, bem como a estrutura própria da ASPOR. Tive uma colaboração fantástica de todos ao longo destes anos, de verdadeira colaboração e coesão. Não teria sido possível fazer aquilo que fizemos. É uma alegria trabalhar assim e é uma honra e um prazer poder desfrutar de uma equipa coesa e de uma equipa leal. E isso tem que ser agradecido, reconhecido e manifestado publicamente. Muito bem, sem dúvida, e esse legado será seguramente respeitado e continuado pela próxima direção e pelos próximos órgãos sociais. Rui Dorei, agradeço-lhe a sua disponibilidade, o ter estado aqui connosco 1 hora e pouco, em que, enfim, fizemos um voo de pássaro sobre alguns dos temas que marcam a atualidade do setor. Evidentemente, muitas outras coisas seguramente poderíamos falar, mas não faltarão seguramente oportunidades para isso. Agradeço-lhe a si e agradeço àqueles que estiveram connosco ao longo desta hora a seguir-nos na página do Facebook do Transportes e Negócios. Haverá mais entrevistas no futuro. Muito obrigado, Rui. Até uma próxima. Obrigado eu, Fernando. Obrigado.